Quem lembra, né? Tinha na Mega FM. Daqui a pouco vamos ouvir a fala de uma mulher. Ela ainda fala sobre o assunto. Programa que era apresentado pelo Suquita, à época. E aí, vamos trazer a fala da mulher aqui no programa, onde ela traz, enfim, uma denúncia. Ela já falou outrora sobre o assunto. E ela retorna novamente à imprensa para falar sobre o assunto. E aqui a gente vai trazer a fala da mulher e vamos tentar ouvir o outro lado também sobre o assunto. E olha só, hein? É complicado, é ou não é? Bom, mas a gente vai trazer a informação pede passagem. A mulher hoje, ela conversou, inclusive na própria Mega FM. Ela concedeu entrevista aos companheiros Cláudio Salviano e Douglas Santos. E nós iremos aqui trazer também a repercussão desse assunto no programa daqui a pouco. Olha, o Roberto Cabrinho esteve em Sergipe, conforme anunciado, né? Como é o nome do programa? Tom, me ajude aí. Do Roberto. Bom, daqui a pouco a produção vai me trazer aqui o nome. Fugiu da memória. Mas o Roberto Cabrinho esteve em solo sergipano para fazer a reconstituição daquele caso de Genivaldo. Quem não lembra, hein? Bom, ele conseguiu falar com o Paulo Rodolfo, um dos ex-policiais rodoviários, envolvido, inclusive, foi o que pegou a maior pena. Vamos ouvir trecho da entrevista aqui no programa, concedida pelo Paulo Rodolfo ao Roberto. Militar de Aracaju, estamos à espera de Paulo Rodolfo Lima Nascimento, o ex-policial rodoviário. Vai ser seu primeiro depoimento. A expectativa é grande. Como ele vai contar os acontecimentos? Qual vai ser a sua versão? É o que nós vamos descobrir. O que significa para o senhor a data de 25 de maio de 2022? Aquele dia que não acabou. Eu não saí de casa para matar ninguém. Eu não saí de casa para torturar ninguém. Eu fui cumprir o meu dever, fui trabalhar. Policial Paulo Rodolfo, o senhor serviu a Polícia Rodoviária durante 11 anos. Sim. O senhor foi treinado para servir a população. Sim. O senhor reconhece que o seu ato foi desumano, arbitrário e monstruoso? A partir do momento em que ele se nega a obedecer aos comandos e que ele reage com o uso com o corpo fisicamente, aplica uma força contrária, então eu necessariamente preciso dar uma resposta. O senhor não se considera uma pessoa violenta? De forma alguma. Mas 2 dias antes, o senhor viveu uma ocorrência onde o senhor desferiu chutes, pontapés? De forma alguma. Isso não... É o que está descrito na ocorrência? Eu fui absolvido dessa acusação de tortura. Mas a somatória disso não demonstra uma personalidade explosiva e violenta por parte do senhor? Ali foi um acidente em que eles se evadiram, fugiram da abordagem policial, a viatura colidiu com a moto deles e eles, caindo no asfalto, se ralaram, se machucaram. O senhor reconhece que Genivaldo foi torturado por vocês? Não, não foi torturado. O senhor não chama aquilo de tortura? Não foi torturado. Se o senhor estivesse no lugar do Genivaldo, o senhor não descreveria dessa forma? Se ele obedece, revistou, acabou. Tá aí, portanto, essa foi a fala do Paulo Rodolfo, um dos ex-policial rodoviário, que inclusive não demonstra arrependimento. Foi o que disse também a esposa do Genivaldo, conversando hoje com o Douglas Santos, na Mega FM. Não demonstra arrependimento, Paulo Rodolfo. Paulo Rodolfo foi aquele que jogou o Genivaldo na mala da viatura. Foi aquele mesmo que lançou o gás de pimenta, né, assim? Dentro da viatura, ou seja, para massacrar, torturar. É Domingo Espetacular o nome do programa, viu? Eu lembrei. O programa Domingo Espetacular foi ao ar domingo agora. Domingo de Páscoa. E aí o Roberto veio, segundo ele, já há 1 ano estava lutando para poder vir e veio a Sergipe fazer essa matéria. Olha, lembrando que a matéria foi à tona, sabe por quê? Porque alguém estava gravando. Porque hoje todo mundo tem um gravador na mão, no celular, né? Isso é bom. Imagine os senhores se não tivesse ninguém gravando. Se fosse só os 3 policiais e o Genivaldo. Será que ganharia tanta dimensão? Será que seriam punidos conforme estão sendo? Porque o importante, sabe o que é? Não ter medo.
Quem gravou, a família, não tem medo, é pra colocar a boca no trombone. Olha, Paulo Rodolfo disse, não foi torturado, não. Foi o que aquilo ali? Se não foi tortura, foi o quê? Cidadão que tinha problema de saúde, cidadão que, segundo a esposa, ele já há 17 anos convivia com a mesma, e aí, ou seja, cidadão trabalhador, aí uma abordagem truculenta. A gente sabe que e queremos aplaudir a polícia brasileira, toda ela, que estão para defender o povo. Agora tem sempre aquela exceção, né? Aquela exceção de policiais assim, eu sou polícia, rapaz. Eu sou polícia, é pra ter medo de mim. Não é pra ter medo de polícia, não, é pra respeitar. Não se tem medo, se respeita. Aí tem aqueles que cometem excesso. Aí faz que nem o Paulo Rodolfo aí. Não demonstra nenhum arrependimento. Não saí pra matar ninguém. Saí pra fazer o meu trabalho. É só não reagir. Se reagir, responda à altura. O que foi que Genivaldo reagiu? O que foi que ele fez? As imagens estão aí. Por isso que o próprio Paulo Rodolfo pegou aí, salvo engano, 28 anos de reclusão. E perdeu aí a farda de polícia. Está aí, portanto, fato lamentável. Mas que a gente aguarda que outros Genivaldos não venham sofrer aí essa mesma truculência. Recentemente tivemos aí um problema em Japaratuba com alguns policiais da PM. Mas que a família também gritou. É preciso gritar para que se... E aí, com o grito da família, o governo do estado pediu aí o afastamento dos policiais até que se investigue o caso. Isso é importante. Você imagine se o Genivaldo fosse aí o filho de alguém com nome sonoro. Mas como foi alguém que gritou, aí o caso aí veio à tona. Então é importante o seguinte, olha, claro, todos devem se respeitar agora. Se houver uma ação truculenta, que não se tenha medo, que se coloque a boca no trombone. 99813-0533, o povo no ar. Nilmar Davi, boa tarde, Tom Souza, Dani Milha. Mas o programa dele, Roberto Cabrini, parece que é Profissão Repórter, né? Se eu não me engano, é esse. O policial muda de... Na reportagem aí, você presta atenção que... Deus me perdoe a palavra, até o sem vergonha do policial muda de jeito de falar, né? Que o repórter aí pergunta se ele estivesse no lugar do Genivaldo, se ele não classificaria aquilo como agressão. Aí ele mudou de assunto, nem respondeu a pergunta. Tá aí, portanto, 99813-0533. Participe com a gente, traga sua opinião. Sua opinião aqui é livre, democrática, enfim, fique à vontade. Aqui todo mundo fala. Daqui a pouco a gente vai trazer a fala da mulher, viu? Rapaz, a fala da mulher. A Patrícia falando aí sobre o programa, o Sabadão do Povo, o extinto Sabadão do Povo da Mega FM. Daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre o programa, ainda sobre Roberto Cabrini. Tiveram prefeitos. Será que tiveram medo da vinda do Roberto ao Sergipe? Foi, Tom Souza? Vamos ouvir. A matéria com o gato amarrado que você mandou para mim. Passando aqui para tranquilizar os prefeitos de Sergipe, Cabrini, Roberto Cabrini já embarcou. Recebo informações que Roberto Cabrini já deixou Sergipe. Tem prefeito que saiu fora da cidade. Teve quebra-faca, puxa-saco, que disseram que o prefeito Roberto Cabrini vinha para aqui fazendo terrorismo. Não, quem está fazendo terrorismo? Se o prefeito está fazendo coisa errada, qual é o motivo de Roberto Cabrini não poder ir na sua cidade? Tem alguma coisa errada? Roberto Cabrini é um repórter investigativo que fez uma bela matéria. Quem sabe ele não retorna em setembro, para fazer um levantamento dessas festas que são feitas fora de época, né? E quem sabe ele não retorna em setembro. Vamos aguardar. Fiquem tranquilos, senhores prefeitos, principalmente aqueles que pegam no que é dos outros. Cabrini já embarcou de volta a São Paulo. Exatamente, meu caro Gilson Ramos, o gato amarrado aí, né? Tá aí, portanto, olha, morreu aos 81 anos
o jornalista sergipano, o Ivan Valência. De acordo com informações familiares, o Ivan, ele estava internado já há alguns dias em um hospital na capital sergipana. De acordo com informações, o mesmo veio a óbito no dia de ontem. O seu corpo foi velado em um velatório na capital e sepultado na manhã de hoje no cemitério Cruz das Almas, também na capital sergipana. O Ivan Valência foi um dos fundadores do jornal da cidade, em Aracaju. Enfim, prestou relevante serviço. O sindicato dos jornalistas prestou suas condolências. A Federação do Jornalismo também prestou condolência aí ao grande jornalista aí, o Ivan Valência, que faleceu aos 81 anos de idade. Tá aí, portanto, jornalista sergipano que foram sepultados na manhã de hoje no cemitério Cruz das Almas, na capital sergipana. Tá aí, portanto, olha, e um corpo carbonizado foi encontrado em São Cristóvão, na Grande Aracaju, com sinais aí de perfurações por arma branca. Tá aí, portanto, né? É um corpo encontrado aí carbonizado em São Cristóvão, na Grande Aracaju. Vamos cumprimentar o pessoal chegando com a gente? Alô, Jaildo, um abraço, hein? Alô, Silva. Siriri do Povo com a gente, um abraço. Cleverton Menezes, acompanha a gente. Alô, Zenaide Santos com a gente também, um abraço. Valdir Pereira em Japaratuba. Alô, Japaratuba. Vamos que vamos, Elvis Prado. Alô, Zé Nilton. Alô, Tâmara Santana. Isso, Tâmara. Produção, tô ouvindo. Todo mundo já participou com a gente. Produção não é brincadeira, né? Lucas Emanuel em Vila Pedras. Como é que está Vila Pedras, hein, meu caro Lucas? Augusto Nascimento com a gente também, um abraço. Dona Serafina sempre com a gente na Rua das Pedras, né, Dona Serafina? Alô, João Neto, um abraço, hein? Alô, Rayane com a gente também. Isso, já falamos. Pronto, Augusto Nascimento tá saudando o programa. O Águia da Informação. Obrigado, Augusto Nascimento. Lúcio Flávio com a gente também. Alô, Tiago. Maria Clara com a gente. Davi Roque. Isso. De ponta a ponta, de lugar a lugar, eu volto já. Panificação Nossa Senhora da Purificação. Temos o melhor pão da região e uma variedade de produtos para melhor te servir. Panificação Nossa Senhora da Purificação. Avenida Corinto Leite, 98, Bairro Industrial, Aracaju. Organização Esté Barros. O fim do mês está chegando e o seu dinheiro já foi embora. Neste domingo tem muito dinheiro no Caju Cap para você sair da dureza. Só no quarto prêmio você pode levar 100 mil reais. 100 mil em dinheiro. E tem muito mais. 5 mil, 6 mil, 7 mil reais. E 20 prêmios de 500 reais no Gira Sergipe. E os nossos combos para você aumentar suas chances e economizar. Tem muito dinheiro te esperando. Compre o seu Caju Cap. São 100 mil reais. Só no quarto prêmio. Caju Cap, transformando sonhos em realidade. Vem pro Posto Dois Irmãos. Se você vai abastecer, preste atenção. O melhor posto pra você é o Dois Irmãos. Você sabe que tem melhor qualidade, é o melhor da cidade, tem mais credibilidade. Esse é nota 1000, é lá que todo mundo vai. Tem cafezinho, é lá que todo mundo vai. É sem comparação, é lá que todo mundo vai. Posto Dois Irmãos, é lá que todo mundo vai. Posto Dois Irmãos, o posto mais tradicional de Capela. Melhor gasolina da cidade. Atendimento diferenciado. Vem tomar um cafezinho com a gente. O seu posto Petrox, na Praça do Amparo. Compromisso em servir bem. Vem pro Posto Dois Irmãos.
Você está à procura da melhor carne para suas refeições? Na esquina da Carne Andrade, oferecemos carnes frescas de alta qualidade que fazem toda a diferença no sabor e na textura dos seus pratos. Confira nossa seleção de carnes bovinas, suínas, caprinas, aves e muito mais. Compre, acumule pontos e ganhe 1 quilo na compra de 20 quilos. Entregamos em domicílio através do delivery. Funciona de segunda a sábado das 7 às 19 horas, aos domingos das 7 ao meio-dia. Esquina da Carne Andrade, Calçadão 13 de Maio, Capela, Sergipe. Fone 99806-9381. Churrascaria e Restaurante Aliança. Todos os dias um cardápio variado. Venha saborear o que há de melhor. Churrascaria e Restaurante Aliança. Rua da Palmeira, em frente ao INSS, próximo à delegacia. Ligue 99863-9350. Capela, Sergipe. Bolos e Delícia, uma completa confeitaria. Sua festa começa aqui. Aceitamos todos os cartões, Pix ou à vista. Ligue 999913436. Adonai Bolos e Delícia. Tem do ódio, canela, delícia. Nilmar Davi, o Águia da Informação. Olha, nós de volta ao jornal Fala Capela, nem fronteira. Daqui a pouco a Fala da Mulher no programa Fala da Patrícia, denunciando o programa, o extinto programa Sábado do Povo, da Mega FM. Rapaz, que era apresentado por Suquita. Ele vai trazer em instante e fala dela no programa. Ela faz uma denúncia. Daqui a pouco eu detalho esse assunto aqui. Olha, lei elaborada aí pelo deputado estadual George Passo concernente ao silêncio de fogos de artifício está arquivada. Vamos à matéria. É o que eu digo. No Mitiverse, que é o mundo, né, de Fábio Mitidieri, que está tudo a mil maravilhas, é um ser. O senhor... E olha, vim aqui para lembrar que existe um projeto de lei que proíbe os fogos de artifício com estampidos em Sergipe. Mas esse projeto de lei está engavetado desde o final de 2023. Então eu peço para vocês, deputados, que votem para que essa lei seja aprovada, para que esse projeto de lei seja aprovada. Eu falo representando nós autistas, idosos e também animais que sofremos muito com barulho. Então, portanto, a lei é arquivada, é preciso que se coloque em prática. Não só com fogos, aliás, em pauta para votação. Não só concernente a fogos de artifício, como concernente a paredões de festas. Porque fala-se muito em fogos, sabe? Mas esquece também dos paredões. São piores que os fogos. São piores. Prejudica autista, prejudica todo o PCD e também os idosos, crianças, enfim, os acamados. Não é assim? É preciso se prestar atenção. Bom, tem que se proibir. Porque o que se incomoda tem que se instituir. Senão fica difícil. Olha, o Luiz Carlos Focas, o
Companheiro Luiz Foca também conversou com Roberto Cabrini. Vamos à matéria. O senhor conseguiu conversar com os outros dois ex-PRF? Os outros dois não se manifestaram. Foi nesse momento, e foi muito difícil conseguir essa entrevista. Foram anos batalhando. O nosso produtor Lume é um grande profissional, ele ficou atrás disso durante muitos anos e finalmente conseguiu. Talvez em algum momento eles se manifestem, mas de qualquer maneira, Paulo Rodolfo foi o principal acusado, porque foi o homem que pôs o Genivaldo dentro do porta-malas e o homem que lançou a bomba de gás lacrimogêneo ali dentro. Então, Foi ele que lançou. Foi ele que lançou. Então, e foi o que pegou a pena mais severa, 28 anos. Sim. Então é um personagem bastante importante. Todas as pessoas têm o direito de apresentar o seu lado da história. O seu Paulo Rodolfo me recebeu com muita educação, respondeu as perguntas mais desafiadoras e cabe à população achar ou tentar entender a perspectiva dele da história. Repórter não é juiz, repórter não é promotor, repórter não é delegado. Repórter formula perguntas sob o ponto de vista da sociedade. Ele respondeu a todas as perguntas, cabe à população julgar se ele tem razão em algum ponto ou se ele não tem razão. Dito isso, é preciso lembrar que o caso de Genivaldo é um caso emblemático para todo o Brasil, para o mundo, porque tratava-se de um homem negro, pobre, portador de esquizofrenia e que teve os seus direitos mais elementares violados. Então é um caso que não pode ser esquecido como a luta. O senhor Tá aí, portanto, essa foi a conversa de Foca com o Roberto. Olha, se os Teles de Mendonça lançarem o nome, aí sim, não me candidataria a deputado federal. Caso contrário, aí se disputaria uma vaga na Câmara Federal, que disse aí o vereador por Itabaiana e comunicador Alex Henrique. Ele falou ao companheiro George Magalhães. E eu só não serei candidato, olha o que eu estou dizendo. Sim. Eu só não serei candidato a deputado federal se um dos Teles de Mendonça lançar o seu nome a deputado federal. Certo. Se um dos Teles de Mendonça lançar o nome, eu retiro a minha candidatura. Se Maria Mendonça lançar o nome, ou Maria lançar o nome de algum dos seus familiares, eu retiro a minha candidatura a deputado federal por gratidão, né? A minha vida toda foi estruturada na Casa dos Teles de Mendonça, a minha vida toda foi estruturada profissionalmente falando na Rádio Capital do Agreste. Ele nem sabe E eu disso. tenho essa responsabilidade, essa gratidão no meu coração. Já só abro da minha pré-candidatura a deputado federal se, por um caso, o nosso líder André Moura disser que não é viável, que não irá, enfim, liberar o partido, e se também o nosso presidente Nenê Diverso, o União Brasil não compactuar. Ou então, se os Teles de Mendonça lançar o nome, por gratidão que tenho a ele. Deputado estadual, não serei candidato a deputado estadual, por gratidão a Luciano Bispo de Lima. Então, em Itabaiana, eu serei candidato a deputado federal e o meu estadual será Luciano Bispo de Lima. Por que, Alex? Porque no momento em que Maria Mendonça me chamou e disse: Alex, eu estou saindo da política, não quero mais política, tá vendo essa casa aqui, Alex, a casa de Bainho, a casa do meu pai, Chico de Miguel? A partir de hoje, só entre nessa casa pra gente tomar cafezinho e eu lhe orientar no que você precisar. Agora, sobre política, comigo participando eu não quero mais. E aí eu fiquei sem palanque político, não tinha para onde ir. E foi o palanque de Luciano Bispo, o palanque de Edson Passo, que me colocaram lá nesse palanque. E eu gostaria aqui de agradecer em público, ao Nenê Diverso, que foi um dos entusiastas que me colocou como locutor da campanha. E aí eu fui para a campanha, na locução da campanha, no palanque ao lado de Luciano Bispo pela primeira vez. Subi ao lado e está no palanque ao lado de Luciano Bispo. Por isso, em Itabaiana, meu candidato a deputado estadual é Luciano Bispo. Tá aí, portanto, essa foi a fala do vereador Alex Henrique, por Itabaiana, né? Quando ele disse que irá disputar uma vaga na Assembleia, na Câmara Federal. Só não irá se os Teles de Mendonça lançarem o nome. E disse ainda que não será candidato a deputado estadual, em consideração ao Luciano Bispo, que irá votar no mesmo. É o que disse aí o vereador e radialista Alex Henrique. Tá aí, portanto, olha, 99813-0533, vamos a Clodoaldo. Você me perdoe aí a palavra que eu vou falar, mas se ficaram com o rabinho entre as pernas aí, desse negócio aí dos prefeitos, é porque nesse angu tem caroço.
Repara, o repórter veio para outra missão, já ficaram com medo, é brincadeira. Prova que devem, né? Isso é prova que eles devem. Tá aí, portanto, olha, vamos à fala do deputado George Passo, quando ele se refere ao governador Fábio Mitidieri. É o que eu digo. No Mitiverso, que é o mundo, né, de Fábio Mitidieri, que está tudo a mil maravilhas, é um cenário. Mas quando você vem para a realidade, é totalmente diferente. A saúde ainda é algo que chama muita atenção. Eu estive aqui no Hospital Regional, né, de Nossa Senhora Socorro Zé Franco, e lá a direção me dizia: George, hoje eu estou com uma escala médica incompleta. Médicos pediram demissão, tem um PSS ativo, a gente já chamou, mas não cobriu. Aí você vai, entrevista uma pessoa que está ali: deputado, eu estou aqui há não sei quanto tempo aguardando um atendimento e esse atendimento não chega. Mas assim, William, eu não vejo em Fábio aquela liderança política que, por exemplo, se chegar aqui hoje em Socorro, vai parar Socorro. Se você tirar os cabos eleitorais, não sei se vem alguém na porta atender o governador. Você acha que ele não tem liga com o povo? Não tem. Pronto. Você agora resumiu, né, o que eu penso de Fábio. Ele não liga. Ele não tem essa liga. O povo não se sente, eu acho, representado por ele. As pessoas não o admiram enquanto gestor. Então isso traz para ele uma fragilidade muito grande. Por isso que eu acho que a oposição não pode perder, né, essa oportunidade no próximo ano. Ele tem, lógico, né, a máquina na mão, ele tem uma mega estrutura na mão, mas ele ainda não conseguiu, né, ter o povo ao seu lado. O mar abençoado. Tá aí, portanto, o governador Fábio Mitidieri não tem liga com o povo, é o que disse aí o deputado estadual George Passos. Disse que ele tem uma forte máquina na mão, uma forte estrutura na mão, mas aí não tem liga com o povo. Por isso, a oposição não pode perder tempo para o próximo ano, é o que disse aí o deputado estadual George Passos, né? Deputado de oposição na Assembleia Legislativa de Sergipe. Tá aí, portanto, hein? Olha, agora sim, iremos trazer a fala da mulher, de nome Patrícia. Ela concedeu entrevista aos companheiros Cláudio Salviano e Douglas Santos na Mega FM no dia de hoje. Ela faz uma denúncia aí contra ao programa solidário que tinha na Mega FM à época, apresentado pelo Suquita. Vamos ouvir o que disse aí a senhora Patrícia aos companheiros Cláudio Salviano e Douglas Santos. Que possa me ajudar. Bom, Patrícia, naquela época você fez a campanha, mais uma vez nós colocamos você no ar. Depois que foi colocada essa sua fala no ar novamente, outras pessoas se sentiram no direito de fazer a rede social, e inclusive usando você, dizendo que não era verdade, que esse dinheiro já tinha sido passado para você. Já foi repassado essa quantia, esse valor para você, dos R$800 que foram doados aqui nos microfones. Douglas, esse programa foi feito por outro apresentador, infelizmente, e a Patrícia estava presente, e infelizmente essa quantia, Patrícia, já chegou até a sua conta? Não, esse valor de R$800 não foi repassado para mim até o prezado momento. Peraí, só um minuto. Só um minuto. Eu quero nomes. Apresentador, quem é o apresentador, em que período foi, quem foi que fez e o que foi que aconteceu. Vamos ser cada vez mais técnicos e profissionais. Quem foi que fez? Eu quero nomes, como é o nome do apresentador, com quem, ou como foi que surgiu toda essa confusão. Podem ficar à vontade. Patrícia Ferreira, fica à vontade. Pois não? Fica à vontade, Patrícia, para relatar aí. Quem estava nos estúdios da Mega era Suquita. Tinha outro locutor, que eu não sei o nome dele, eu não sei se é meu pai, eu não lembro o nome dele. E o que foi que o senhor Suquita fez com a senhora? Então, ele abriu um programa para mim, eu fui até aí para me ajudar, né? Certo. O intuito de me ajudar para ele conseguir esse valor. Como esse valor é um valor muito alto... Quanto estamos falando?
o valor da minha prótese é Sim. 24.500. Certo. Pois não, prossiga. Então, aí, como o valor era muito alto, disse que ia se juntar com a equipe e os patrocinadores para conseguir o valor total. Quando conseguisse esse valor, me chamava de novo nos estúdios da Mega para me passar o valor. Só que, no momento, foi passado o valor de 1.200. R$ 400 foi passado em dinheiro para mim e ficou esse restante de 800 que até hoje não chegou à minha mão. Essa situação pelo que eu estou percebendo, é extremamente... Era Suquita, tinha outro locutor, que eu não sei o nome dele, eu não sei se é meu pai, eu não lembro o nome dele. E o que foi que o senhor Suquita fez com a senhora? Então, ele abriu um programa para mim, eu fui até aí para me ajudar, né? Certo. O intuito de me ajudar para ele conseguir esse valor. Como esse valor é um valor muito alto... Quanto estamos falando? O valor da minha prótese é 24.500. Certo. Pois não, prossiga. Então, aí, como o valor era muito alto, disse que ia se juntar com a equipe e os patrocinadores para conseguir um valor total. Quando conseguisse esse valor, me chamava de novo nos estúdios da Mega para me passar o valor. Só que, no momento, foi passado o valor de 1.200. R$ 400 foi passado em dinheiro para mim e ficou esse restante de 800 que até hoje não chegou à minha mão. Tá aí, portanto, a senhora Patrícia, ela faz essa denúncia com a palavra aí o próprio Suquita, né? E quem se tem interessado, que ela fala que foram arrecadados à época R$ 1.200, 400 foram passados para a mão dela e 800 não foram passados até hoje para as mãos dela. Isso, na fala em que ela fez no programa, teria sido arrecadado esse valor, segundo ela. E segundo ela ainda, houve a promessa para ela de que quando o valor total fosse arrecadado, ela seria convidada novamente aos estudos para poder fazer a prestação de conta. Lembrando que essa senhora, ela não tem as pernas, ela utiliza uma prótese, né? E esse valor de R$ 24.000 seria para a compra das próteses, né? Tá aí, portanto, né, com a palavra aí o próprio Suquita sobre essa fala feita pela Patrícia, que já é a segunda vez que ela utiliza a imprensa para falar sobre o assunto. Ela já conversou com o companheiro Carlos Fokker também sobre esse assunto e hoje com o Cláudio Salviano e o Douglas Santos na própria Mega FM. Tá aí, portanto, vamos aí com o pessoal, continuar cumprimentando o pessoal com a gente. Alô, Anderson Almeida, um abraço, hein? Alessandra Freire, um abraço. Alô, Dona Esté, um abraço, hein? Parceira nossa, Esté Barros. Sim. Alô, Gugu. Ele disse que me matou com você. E daí? Alô, Pedro Fofinho, um abraço, hein? Josinete Santos com a gente também. Olha, final do programa. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, meu Deus, obrigado. Trabalharam comigo na produção técnica Antônio Souza. Apresentação de Nilmar Davi. O carinho da audiência todo seu. A superintendência de Emília Souza. Que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Fui. Conquistei.